Olá! Hoje vamos falar sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É, Vamos explicar isso da forma energético-espiritual, né? A gente precisa entender que os problemas da nossa vida não estão no outro, né? Tudo de errado, tudo de ruim, tudo que nos aflige, todas as emoções, todas as situações, né? Não está lá fora, não está no outro, está aqui dentro. Está aqui dentro, está em mim. Porque tudo que está na minha vida, ou eu criei, ou eu atraí. Ah, mas quer dizer que eu estou numa situação ruim, né? Porque eu atraí essa situação para mim? Você atraiu. Ah, quer dizer que essa pessoa que está comigo, ela me bate, me maltrata, ela, né, eu estou num relacionamento abusivo porque eu atraí essa pessoa? Você atraiu. Sinto dizer que tudo, né, de ruim ou de bom na nossa vida, a gente que cria e a gente que atrai, né? De que forma é que isso ocorre? É, Todos nós temos um campo, né, um campo vibracional, um campo energético, né? Esse campo energético, ele vibra, ele vibra. E ele pode vibrar em frequências baixas e ele pode vibrar em frequências mais elevadas. Como tudo que existe no universo, né? Os objetos, eles vibram em frequência quase nula, né? Por isso que quanto menos um objeto vibra, né? Mais matéria, né? Mais massa ele tem. Então, quanto mais ele vibra, mais sutil ele é. Então, por isso que os seres de luz, os seres espiritualizados, eles têm uma vibração muito mais elevada do que nós, porque eles já não têm a matéria, já não têm o corpo físico. Então, eles têm uma vibração muito maior. Voltando para cá. Então, todos nós temos um campo vibração, um campo energético. Esse campo energético, ele vibra de acordo com as nossas emoções. Então, vou colocar aqui do lado, ou aqui do lado, depois eu vou ver qual foi a direção que eu coloquei, né? A escala das emoções. Cada emoção, ela tem uma frequência. Então, tem umas emoções que têm umas frequências mais baixas, né? E tem umas emoções que têm a frequência mais alta. Então, ela vai se elevando de acordo a uma escala, né? Então, por exemplo, digamos que eu estou vibrando uma frequência baixa do medo. O medo, se eu não me engano, vibra na frequência mais ou menos de 20 Hz, se eu não me engano. É uma frequência muito baixa a frequência do medo. E o medo é uma frequência perigosa porque o medo o nosso campo o nosso campo vibracional, o nosso campo energético, ele começa a se retrair como um mecanismo de defesa, né? Então, quando ele se retrai, a gente começa a ficar paralisado. Então a gente se paralisa, a gente paralisa nossas ações, paralisa nosso corpo diante do medo. Então é por isso que a gente diz que o medo é uma das piores, né, digamos assim, das piores frequências que a gente pode estar vibrando, porque ela vai paralisar a gente diante de uma ação, sendo que diante de uma situação, sendo que diante de uma situação ruim, diante de uma situação que nos provoca medo, a gente precisa tomar alguma atitude, né? Tá me causando medo por quê? Como é que eu posso, né, reagir diante daquela situação? Então, o medo faz com que a gente se retraia, faz com que a gente se paralise diante daquela situação. Bom, e aí nosso campo vibracional, nosso campo energético vibrando em frequências baixas, ele vai atrair semelhantes, né? Porque no campo energético, semelhante atrai semelhante, né? Então, se eu vibro numa frequência baixa, como a do medo, eu vou atrair coisas, pessoas e situações que vibram na mesma frequência do medo, né? Então, eu vou atrair mais do mesmo, né? Porque o universo sempre vai nos dar resposta positiva para tudo. Então, se eu estou vibrando medo, o universo vai fazer com que eu atraia situações de medo. Então, eu vou atrair uma pessoa que me cause medo, né? Eu vou atrair situações que me causem medo, né?
eu vou atrair empregos, né, ou trabalhos que me causem medo, que consequentemente podem me causar insegurança, né? Então, o que eu estou atraindo lá fora é o que eu estou vibrando aqui dentro, né? Então, por exemplo, eu estou vibrando numa frequência, que tudo é frequência, gente, tudo. Então, se eu, por exemplo, tenho uma autoestima baixa, eu não me valorizo, eu não me cuido, eu acho que eu sempre sou inferior aos outros, eu sempre acho que as pessoas são melhores do que eu. Então, eu começo a vibrar naquela frequência, né? Da autoestima baixa. Então eu vou atrair pessoas, situações e coisas que vão me provocar mais daquela sensação. Então eu vou atrair, por exemplo, uma pessoa que não me valoriza. Se aquela pessoa não me valoriza, eu vou ter mais a sensação de que eu não tenho valor, de que minha autoestima vai estar lá embaixo, de que as pessoas são melhores do que eu, né? Eu vou atrair mais situações, por exemplo, no trabalho, em que eu vou achar que as pessoas são melhores do que eu. Então, eu vou achar que no trabalho, eu vou ter a sensação que no trabalho as pessoas fazem um trabalho melhor do que eu, e aquele trabalho eu não consigo fazer. Entenderam como é que funciona a nossa vida, né? Então, a gente vibra, e tudo que a gente vibra, a gente vai atrair, né? Em uma escala bem maior, né? Então eu vou atrair 2, 3, 4 vezes mais daquele mesmo sentimento, daquela mesma vibração. Então, se eu atraio um relacionamento abusivo, é porque tem alguma coisa em mim que está vibrando, né, no negativo ou numa frequência muito baixa, que eu estou atraindo aquela pessoa que está me fazendo sentir ainda mais aquela situação, aquela emoção, né? E isso pode refletir não só em relacionamentos. Isso vai me refletir no trabalho, na saúde, na família, nos relacionamentos com amigos, com outras pessoas, né? Então a gente sempre vai atrair mais do mesmo. Então, o mundo lá fora é um reflexo, né, do que a gente vive aqui dentro. Então, para a gente mudar isso, a gente precisa elevar nossa frequência, né? Olhe para dentro, olhe para você, veja, né, o que é que está atrapalhando a sua vida, o que é que está lhe incomodando, o que é que está lhe colocando na vibração baixa. Ah, eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho autoestima baixa. Por que eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho uma baixa autoestima, né? Então, eu tenho insegurança porque eu não confio em mim mesma. Então, vou trabalhar minha autoconfiança, né? Então, eu vou procurar fazer terapia, procurar entender da onde veio aquela situação, aquela emoção, para poder tratar, para que eu possa elevar minha vibração, para que eu possa atrair coisas positivas. E quando eu elevo minha vibração, e as pessoas perguntam, e como é que faz para tirar as energias negativas da nossa vida? Não precisa. E quando você eleva a sua vibração, como a gente, né, semelhante atrai semelhante, quando você eleva a sua vibração, tudo que está aqui embaixo, você não vai ter mais acesso. Então, situações, pessoas e coisas que vibram na frequência mais baixa, automaticamente, naturalmente, vão saindo da sua vida que você nem percebe, porque já não combina mais, já não tem a mesma frequência. Então, não tem a mesma frequência, não fica na sua vida, não fica. Então, vai sair naturalmente. E aí, muitas mulheres me perguntam, né? Quando a gente vai fazer a avaliação energética das pessoas, a mulher me pergunta: Ah, Cláudia, como é que eu faço para me livrar desse homem, para esse homem sair da minha vida, para esse homem eu não ter mais uma relação com esse homem porque eu já não aguento mais? Você só vai conseguir se livrar de uma pessoa que lhe deixa mais para baixo, com a emoção mais aflorada, a emoção ruim, né, mais aflorada, quando você elevar sua vibração. Então, você cuidando de você, você elevando sua vibração, tudo que vibra aqui embaixo, você está vibrando aqui, em cima. Tudo que vibra aqui embaixo vai saindo da sua vida, que você nem vai perceber. Quando você vê tudo que tem vibração ruim, tudo que tem uma vibração diferente da sua vibração, vai saindo da sua vida naturalmente, sem você precisar fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é elevar a você mesma, elevar a sua vibração.
ok? Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Um grande beijo e até a próxima.